Olá a todos, meu nome é Rafael Hirano e eu sou engenheiro agrônomo e atuo no departamento técnico da Ajinomoto Fertilizantes. Estamos aqui para apresentar a vocês uma de nossas ferramentas para disseminação de informações, chamada Bate-Papo com Especialista. Nosso principal objetivo é esclarecer quais são os principais benefícios da utilização de aminoácidos nas culturas agrícolas. E para isso, traremos pesquisadores e professores das principais instituições de estudo no Brasil. No dia de hoje, teremos o prazer de conversar com o professor e pesquisador Leandro Godoy, da Unesp de Registro. Olá, Rafael. Olá a todos. É uma grande satisfação, um grande prazer poder estar participando dessa iniciativa, né? Parabenizo a Ajinomoto por essa ideia, né? Muito interessante esse bate-papo. É uma grande oportunidade para a gente estar levando todo o conhecimento, todas as nossas pesquisas, os resultados que a gente vem aprendendo aí, né? Com a cultura e com os produtos que a gente vem testando. Então, muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Certo, maravilha, professor. Nós é que agradecemos a sua presença e pelo seu conhecimento, pela confiança que os produtores, principalmente na região de Registro, né, interior de São Paulo, têm em você. Eu tenho certeza que as informações que discutiremos aqui hoje será de forma prática, né, e que também tenha funcionalidade que possa trazer benefícios aí nas culturas de uma forma em geral, né? Então, muito obrigado novamente em nome da Ajinomoto. Antes de começar, eu só queria fazer uma breve introdução, né? Como estamos falando especificamente de aminoácidos, nós sabemos que, então, que os aminoácidos são moléculas orgânicas primárias e que fazem parte da composição de todos os seres vivos. Nas plantas, né, em específico, os aminoácidos podem atuar de diversas formas, como na produção de hormônios e formação de proteínas, por exemplo. Então, é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de conduzir a nossa conversa para que a gente conseguisse esclarecer um pouco mais sobre essas funcionalidades, né? Então, professor, antes de mais nada, gostaria que o senhor se apresentasse, contasse um pouco da sua história, das suas principais atuações com pesquisa e desenvolvimento na Unesp de Registro, e em outros lugares também. Ok, Rafael. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela saudosa FCA, né, Unesp, lá de Botucatu, e venho atuando como professor da área de fertilidade do solo e nutrição de plantas desde 2006 aqui na Unesp de Registro. E aqui eu acabei, né, tendo contato com culturas que eu não havia trabalhado ainda, como a cultura da banana, a cultura da pupunha, plantas ornamentais tropicais, né? Então, esse hoje é o meu universo aqui, né, em Registro, das minhas pesquisas. E lá na Unesp de Botucatu, eu sou um docente permanente do programa de pós-graduação em engenharia agrícola, né, e lá eu trabalho mais com as culturas, plantas medicinais e também a parte de gramados, né, produção de tapetes de grama na região de Tapetininga, Tatuí. Minhas pesquisas estão mais relacionadas a manejo da adubação, seja teste de fontes, doses, local de aplicação, métodos de aplicação, épocas, parcelamento, e mais direcionada principalmente ao nitrogênio, né? E aí acabou tendo esse link com os aminoácidos aí, né? Como falei, das culturas que eu venho trabalhando, destaque mais para a cultura da banana, que ocupa aí cerca de 35 mil hectares, 33, né, tem uma variação entre 33 mil hectares na toda a região. Nas plantas ornamentais, são áreas muito pequenas, mas com um valor agregado muito grande, aqui no Vale do Ribeira, e a produção de gramas lá em Tatuí, Itapetininga. E atualmente eu estou como tutor do PET, Agroregistro, que é uma parte também que eu gosto muito de trabalhar. Sou o líder de pesquisa, do grupo de pesquisa em bananicultura, na parte de adubação e nutrição, que é o grupo que a gente tem aqui, que é o GBAN, composto por alunos da graduação, que praticamente conduzem todos esses experimentos que a gente consegue levar aqui a campo junto ao produtor.
né, e mais um laboratório de fertilidade, solo e nutrição que a gente tem também aqui na Unesp de Registro, né? Então, esse é o meu universo de pesquisa e toda a estrutura que a gente tem para trabalhar atualmente. Muito interessante. E o legal, né, professor, é que os alunos que frequentam o curso de agronomia da Unesp de Registro, muitas vezes são filhos, né, de produtores, então eles estão totalmente inseridos e envolvidos nesse meio, né, não só na parte teórica, mas também na parte prática ali, né, na propriedade de seus pais, né, então eles com certeza levam isso no dia a dia, na prática, sabem de perto o que está acontecendo no momento, né. Isso com certeza é bastante importante. Professor, esse seu interesse, vamos dizer assim, na cultura da banana, teve algo em específico? Teve alguma linha que você se identificou mais, por isso que você foi estudar essa cultura nessa região? Como que foi o seu desenvolvimento para ser uma referência nessa cultura hoje? Bom, Rafael, na verdade, foi uma procura, né? Via produtor, via consultores, agrônomos, revendas, né? Por se tratar da principal cultura aqui na região, né? Assim que a gente chegou aqui em 2006, né? Então havia um professor de adubação agora, de fertilidade, né? Então começou a haver a procura para tentar desenvolver alguns trabalhos, né? E essa procura veio mais por parte dos produtores de banana mesmo, né? Então, tanto empresas, produtores, como você falou, né? Muitos alunos da faculdade são filhos de produtores, então tinha interesse em fazer alguma coisa na propriedade do pai, testar alguma coisa. Então, essa demanda acabou ocorrendo por isso. Hoje, né? Hoje temos alguma procura também em torno da pupunha, né? Uma cultura que cresceu bastante aqui, né? E como falei, a questão de plantas ornamentais, né? Também tá sempre tendo aí uma procura. Então é mais aquela procura que vem do produtor, da revenda, né? Do agrônomo, buscando e trazendo dúvidas para a gente ali na universidade. E quando traz essa dúvida, né? O que vem primeiro é a gente tentar montar um experimento para responder, porque muitas coisas não tinham a resposta ainda. Por quê? Porque eram condições, né, peculiares da região. A região aqui é uma região que tem uma topografia diferenciada, tem um solo diferenciado, tem um clima peculiar, né? Nós estamos aqui inseridos no meio da Mata Atlântica, com solos, né, mais cambissolos, organossolos, né, não são tão comuns em outros locais. Então, tudo que a gente vinha de dúvida para cá, né, a gente pensava sempre em montar experimento para poder trazer a resposta nas condições edafoclimáticas aqui, né, e que respondesse às dúvidas do produtor, do agrônomo. Então, foi assim que foi surgindo a demanda e as pesquisas sendo montadas. Professor, então entrando nesse assunto sobre o clima, né, como você mesmo mencionou, em Registro, por ter um clima peculiar, ser um ambiente diferente de outros lugares, nós sabemos que esses microclimas, né, vamos chamar assim, nessas regiões, influenciam muito nas culturas de uma forma em geral, né, e quando nós temos essas interferências acontecendo de modo negativo nas plantas, né, a gente costuma denominar de estresses abióticos, né? Diante desse tema, como o senhor tem visto ao longo desses anos todos essas mudanças climáticas, como elas têm interferido na região e o que os produtores vêm fazendo, né? Quais são as principais adaptações que os produtores buscam fazer, vamos dizer assim, a cada clima diferente, a cada ano de safra diferente, como que o senhor tem visto essas mudanças climáticas para a cultura da bananeira? Bem, Rafael, aqui a bananeira vive em estresse, né? Ela é uma cultura que já vem mais adaptada a uma intensidade luminosa um pouco mais baixa, né? E aqui cultivada na situação de alta radiação, principalmente verão, né? Primavera, verão. E aí a gente tem variações do clima, como você disse, microclima, né? E cada ano vem mudando, de tudo que é tipo. Quando eu cheguei aqui, né? Falei, não, aqui não é problema, chove bastante, então o problema aqui às vezes é muita chuva, né? Então tem que fazer valas para drenagem e tudo mais.
Mas com o passar dos anos, né, esses últimos anos mesmo, chovia 1.800, 2.000 milímetros, né, aí teve ano que agora choveu 1.300, então uma diferença aí de 500, 600 milímetros, né, então vem ocorrendo déficits hídricos, né, teve uma situação que a gente foi bem peculiar, teve um janeiro, acho que foi começo de janeiro, até fevereiro ficou sem chover, 30 dias, quase 40 dias, com temperaturas de 40 graus, 42 graus, e eu nunca tinha visto uma situação dessa, né? Um ano antes, ocorreu enchente em julho, né? Choveu 300 milímetros em julho, na minha região, né? Não chove nada em julho, geada, né? Frio intenso, então aqui é uma região que põe à prova, né, toda a questão de estresse e de clima que pode ocorrer numa cultura. Os produtores, né, algumas das situações eles vêm buscando tentar amenizar, né, que às vezes contra o clima fica difícil evitar, né, mas tentar amenizar alguns desses efeitos, né. Em relação ao déficit hídrico, logicamente, né, plantando na época mais adequada, o pessoal vem testando usar gesso para aprofundar o sistema radicular, aplicação de matéria orgânica, manter cobertura verde nas entrelinhas, manter umidade. E agora até alguns produtores já até instalaram irrigação e alguns estão fazendo, né, assim, testes, né, estão instalando um módulo de, às vezes, 5, 6, 7 hectares com irrigação para ver a viabilidade, né, em função da ocorrência desses déficits hídricos que sempre estão agora mais presentes na produção, né, então, e às vezes o pessoal tem contrato, precisa entregar, precisa fechar carga, né, então não dá para bobear. Em relação ao frio, também, né, o pessoal tem, para proteger os cachos, tem testes aí de vários tipos de sacos para ensacamento, para ver qual que dá a melhor proteção, para evitar o chilling, aplicações foliares com potássio, com silício, com aminoácidos, para tentar reduzir, né, o efeito aí das baixas temperaturas prejudicando a planta. Então, o produtor vai tentando se adaptar às situações, mas aqui tem, né, muitas situações de estresse devido ao clima, não é fácil, não. Imagina, até mesmo na própria região, né, na mesma região você encontra lugares onde vai chover mais, onde vai chover menos, o frio vai ser maior, a geada vai pegar, outro lugar não, né? Então, acredito que cada ano o produtor tem que ser muito criativo aí para passar por esse período um pouco mais ameno aí, né, com menor prejuízo ou dano possível nas lavouras, né? E a gente sabe que principalmente, né, essas condições, né, de clima tropical, a cultura da banana ter uma área foliar grande, uma quantidade de água grande, né, como cultura, a gente sabe que todo esse clima é bastante propício à incidência, né, entrada de patógenos também, como doenças e pragas, né, de uma forma geral, né, professor? Em relação a doenças, por exemplo, quais são as principais doenças hoje que têm acometido os produtores de banana e quais são as principais formas de controle hoje que o pessoal tem utilizado? Sim, bom, apesar de a parte de doença não ser muito minha área, né, a gente acaba convivendo com ela, né, uma vez que a gente trabalha com a cultura. Então, aqui nós temos, vamos citar duas principais doenças, né, a cigatoca, que aqui predomina já a cigatoca negra, que é a principal doença dos bananais aí no mundo, né, uma doença que você tem que conviver com ela, fazendo controle, monitorando, e ela afeta tanto as bananas do grupo Cavendish, né, como a Nanica, Granine e tal, assim como a do subgrupo Prata. Então, afeta do modo geral, né, todos os bananais aí. Os produtores aqui, muitos adotam o monitoramento da severidade, que é feito por um técnico, né, que monitora a evolução da severidade, e a ponto que chega a uma certa nota, é o momento de entrar com o controle. E normalmente são feitas aí, hoje, acho que de 10 a 12 aplicações por ano, né, já foi menos, mas a pressão da doença vai aumentando essa severidade, a incidência, e o controle é feito com a aplicação de fungicidas, aí tem, né, sistêmicos, protetores,
de forma alternada, obedecendo aquela alternância de princípios ativos. Aplicação normalmente feita de forma aérea. Hoje, além da pulverização por avião, né, se tem até helicóptero e drone, está sendo bem utilizado na região. E a outra doença é a murcha do fusário, mal do Panamá, né? Aí ela já ocorre mais nas cultivares do subgrupo prata, né? Mais em condições muito adversas, de muito desequilíbrio da fertilidade, solos muito ácidos, desbalanço de bases, né? Pode haver uma suscetibilidade da Cavendish também. Atualmente o pessoal está muito preocupado com a raça 4, né, que é uma raça que pegaria tanto Cavendish como o subgrupo prata, né? Então, aqui os produtores, associações estão fazendo aí vários seminários, cursos, né, para instruir os produtores, para tentar evitar, né, a entrada, a chegada desse patógeno aqui na região. E o controle, nesse caso, é mais cultural, né? Não tem controle químico, aí é buscar cultivares mais resistentes, eliminação de planta doente, aplicação de matéria orgânica, bioinsumos, fosfito, silício, né? É um manejo aí em cada situação, tentando amenizar os sintomas dessas duas doenças. Acho que essas são as duas principais. Tem outras, né? Mas essas duas são as que mais preocupam e que mais afetam e ocorrem nos bananais aqui da região. Entendi, muito obrigado pela explicação. Professor, o senhor comentou que, em respeito, é lógico que a adubação ela é um fator fundamental, né, no desenvolvimento das culturas, e eu gostaria de saber, o senhor acredita que uma adubação equilibrada, não só com macro ou micronutrientes, mas criando toda uma atmosfera para a planta, com bom nível de matéria orgânica, retenção de água no solo, entre outros fatores, o senhor acredita que isso também pode ajudar as plantas a resistirem melhor ao ataque dessas pragas e doenças, né? Considerando que o senhor comentou que são doenças aí que tem que se conviver com ela, né? Então, o senhor acredita que essa adubação, esse equilíbrio pode também ajudar a planta a resistir melhor ao dano, né, dessas doenças, além dos defensivos? Perfeito, Rafael. Bom, isso eu acredito para qualquer doença, né? Eu acho que uma planta bem nutrida, equilibrada, né? Ela se torna mais tolerante e mais resistente a qualquer doença. Eu sou meio crítico de alguns trabalhos feitos com a parte de fitopatologia, né? De doenças, que eu acho que os trabalhos, os artigos científicos teriam que caracterizar o estado nutricional da planta, né, antes de aplicar os fungicidas, ou o que for, né, o produto que for, para mostrar eficiência, porque se a planta estiver mais bem nutrida, talvez vai precisar de menos defensivo lá para fazer o controle. Se a planta não estiver bem equilibrada, vai precisar de mais. Então, eu sempre critiquei, né, falei, os trabalhos de fitopatologia deveriam trazer o estado nutricional da planta, primeiro, caracterizar, para depois mostrar os resultados, e isso está linkado, né, com o estado nutricional. Aqui no nosso caso, já está bem comprovado que, por exemplo, a murcha do fusário, como a do Panamá, né, tem várias publicações, por exemplo, comprovando que em solos mais ácidos, né, com mais alumínio, menos cálcio, a severidade da doença é maior, né, então, situações de desequilíbrios da fertilidade, solos mais ácidos, mais alumínio, com certeza a severidade é maior da murcha de fusário. E no caso, por exemplo, uma calagem, né, uma calagem bem feita, o uso de micronutrientes como zinco, e até mesmo aplicação de silício, fosfito, né, pode tornar essa planta mais tolerante à murcha do fusário. No caso da cigatoca, também é uma coisa que o próprio produtor aqui observa, e tem trabalhos também já relatando, principalmente relacionado a nitrogênio e potássio, mais ao potássio, né? Plantas talhões, que o produtor dá uma caprichada ali na adubação potássica, ele mesmo nota que a severidade da doença é menor, que ele tem menos problemas com a cigatoca. Quando ele dá uma bobeada aí na adubação, esquece, ou, né, agora com o preço muito alto, reduz a dose, ou dá uma atrasada na hora de aplicar, ele começa também a perceber
notar que aquele talhão está tendo uma severidade um pouco maior, e ele já linka, né, com a questão da falta da aplicação do potássio. Também aplicação de composto orgânico, silício, né, tudo isso ajuda a reduzir a severidade da doença, tornando a planta aí de forma, uma nutrição mais equilibrada. Então eu acredito plenamente nisso sim, tá? Legal, interessante essa sua colocação nessa base de comparação dos trabalhos, né, que antes de ver o efeito de uma molécula ou algum produto, vamos dizer assim, né, é interessante saber o estado nutricional dessa planta, né, a partir desse pressuposto, dessa base para medir o efeito, né, dessas moléculas. Bastante interessante, realmente, primeira vez que ouço alguém colocar nessa base de comparação, né. Claro, né, o especialista é o senhor, né, então já está por dentro aí dos assuntos. Ainda seguindo um pouco nessa linha de nutrição, né, como o nosso foco são os aminoácidos, né, eu gostaria de entender um pouco do senhor o que você acha a respeito do uso de bioestimulantes de uma forma em geral. Os aminoácidos, algas marinhas, ácidos úmicos e fúlvicos, hormônios, toda essa classe de moléculas, de produtos, vamos dizer assim, que fogem um pouco da nutrição convencional de macro e micros e que entram numa linha mais na fisiologia em si da planta, no sentido de estimular uma resistência maior a uma doença, passar por um período de estresse um pouco melhor. Como o senhor tem visto essa questão dessas moléculas, dos bioestimulantes? Bem, os bioestimulantes, na verdade, essa nomenclatura que ainda não existe oficialmente no Brasil, mas já existe no mundo há muito tempo, né? Então, quando a gente, como pesquisador, a gente faz uma revisão de literatura aí, né, é uma classe de produtos extremamente importante, muito utilizado na agricultura mundial, né, e com muito trabalho científicos publicados, comprovando vários efeitos. Então, no Brasil, esses produtos, né, o que acontece? Eles eram enquadrados como aditivos, né, usados dentro dos fertilizantes. Assim como você já falou, né, extrato de alga, extrato de planta, substâncias úmicas, aminoácidos, e eles com certeza, hoje você vê, se fizer um compilado dos trabalhos, né, a gente nota que, de um modo geral, você pode agrupar, que eles ajudam a aumentar a resistência da planta a estresse abióticos, né, como a gente já falou, de frio, alta temperatura, déficit hídrico, salinidade, metais pesados, né, tudo isso que pode causar estresse, aumentar a eficiência de absorção dos nutrientes, melhorar o uso, né, a eficiência da adubação que a gente vem utilizando, né, e melhorar a qualidade da cultura como um todo, melhorando o crescimento radicular, melhorando a produtividade ou o produto final, a qualidade do produto final. Então, isso já está muito claro. Agora, no Brasil, enquadrando, né, esses bioestimulantes como biofertilizantes, acho que vai facilitar ainda mais, né, para a gente mostrar que realmente esses produtos, as substâncias aí têm uma grande utilidade para a agricultura, porque, na verdade, eles não têm, a gente não contabiliza ou não considera o efeito como fornecedor de nutrientes. Por exemplo, o aminoácido tem nitrogênio, pode ter enxofre, mas não é isso que importa, né? É o efeito dele, a ação fisiológica que vai desencadear na planta, isso que é importante. Então, é sempre um a mais, né? O adubo vem para dar nutrição equilibrada, né? E o bioestimulante, o biofertilizante, ele vem com efeito complementar, né? Essa é uma grande vantagem, né? É algo a mais que a gente consegue. A gente tem todo o benefício de uma adubação equilibrada e nós temos mais o benefício do uso do bioestimulante ou biofertilizante, né? Então, eu acho, agora que já está bem mais estabelecido no Brasil, os produtores vão já se acostumar a utilizar, e cada vez que a gente tiver mais pesquisas, né, mais resultados, isso vai facilitar para que o produtor veja o resultado, escute aquela informação e confie, né, naquilo que o produto pode fazer para a cultura. Certo, professor, muito obrigado pelas suas explicações. Com certeza vão trazer grandes informações para os produtores, né, conhecerem melhor aí
para realizar o seu manejo. Professor, recentemente nós realizamos um trabalho, nós da Ginomoto Fertilizantes, junto com o senhor, nós realizamos um trabalho com a utilização de aminoácidos na cultura da bananeira, mais especificamente os aminoácidos prolina e glicina betaína. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que o senhor pudesse dar o seu parecer, as suas observações sobre esse trabalho, né? Quais foram as peculiaridades que o senhor enxergou durante esse trabalho e qual foi o seu sentimento em relação aos resultados? Se o senhor puder comentar um pouquinho para a gente. Não, ok. Bom, com certeza, vou até contar uma historinha aqui, né, para a gente entender o contexto desse experimento, né? Ok, maravilha. Com essa questão de começar a ocorrer déficit hídrico, como eu falei aqui, chovia bastante, estava bem distribuída as chuvas, e como começa a ocorrer a falta, né, a gente, como pesquisador, a gente começa a buscar alternativas. Como eu sou professor também lá do PG, que era PG Irrigação e Drenagem, então eu sempre estava bem linkado com essa parte de irrigação, né, o que não usava aqui na região por não precisar. E com a ocorrência de alguns períodos com déficit hídrico, eu comecei a ver que os produtores estavam pensando em instalar irrigação, fazer. Eu fui buscar, né, em termos de nutrição, né, fora o que a gente já conhecia, o que poderia ser feito. E eu vi que lá os trabalhos de irrigação, o pessoal estava trabalhando muito, buscando a questão de ver teor de prolina, que as plantas mais estressadas, com estresse hídrico, acumulavam mais prolina, que é um aminoácido, né. Então eu fui buscar na literatura alguma relação de prolina com a cultura da banana. Encontrei um trabalho feito na Índia, por um pesquisador chamado Surender, né, e seus colaboradores, e eles identificaram dentro de 12 cultivares híbridos de banana, eles fizeram um grupo submetido a estresse hídrico e a outra não submetido, né, sem estresse hídrico, uma quantidade de água ideal. E eles observaram que aquelas bananeiras que estavam sob estresse hídrico acumulavam maior teor de prolina, assim também como maior quantidade de cera na folha e aminoácidos livres, né? E dentre as cultivadas, essas 12, né, as que conseguiram produzir cachos mais pesados, dentro, né, submetida ao estresse hídrico, eram aquelas também que tinham acumulado maior teor de prolina. Então, confirmando o que a literatura já diz, né, que a prolina é acumulada mais nas plantas com estresse hídrico, que tem uma função osmoprotetora, né, osmorregulatória, para ajudar a planta a passar esse período de estresse hídrico. E, além disso, né, observando o trabalho também, relatos da prolina aí ajudando a reduzir, né, espécies reativas de oxigênio, que seriam os radicais livres, que ocorrem a sua formação durante um estresse, né? Então é bom eliminar porque é tóxico para a planta. Então achei bem interessante o uso do aminoácido prolina. Aí, aprofundando nas pesquisas, eu achei um outro trabalho de Rodrigues Zapata, que citava a glicina betaína, utilizada para amenizar os efeitos do frio, das baixas temperaturas nos frutos, né, que causa, no caso da banana, o chile, que é um escurecimento da casca, na parte mais interior da casca, e no final dá um fruto com um amarelo pálido, né, opaco, que às vezes não é atrativo comercialmente. Mas dentro, o sabor da banana é muito bom, né, mas é uma questão mais visual. Então, esses dois aminoácidos me chamou bastante atenção, e com essas informações, junto com o grupo, né, o pessoal da Ginomoto, a gente conversou e eu falei, será que não é possível elaborar um produto, né, com esses aminoácidos, né, com a glicina, betaína e com a prolina, para a gente testar aqui, para ver se ameniza essa questão do estresse hídrico e talvez também a questão do frio. Então, foi elaborado um produto e a gente né, se propôs, lógico, a testar esse produto aqui na região. Uma outra informação bacana, uma outra ideia, né, a gente que acaba fuçando muito em literatura, eu vi alguns trabalhos também da Índia, que o pessoal fazia uma aplicação de nutrientes, né, via cacho. Mas, na verdade, era uma aplicação de um saquinho, né, colocado depois que corta o coração do cacho, né, da bananeira, colocava um saquinho com nutrientes ali, né, e até urina de vaca, né, que lá eles têm algumas técnicas diferentes, e que isso gerava um ganho de produtividade. Então, eu falei, poxa, se dá para aplicar alguma coisa já direto no cacho, melhor ainda, né? Então, vamos tentar montar esse experimento, em vez de ficar aplicando via foliar, vamos aplicar direto
no cacho, né? Então, essa foi a ideia do projeto. Então, nós tínhamos um produto com os aminoácidos glicina, betaína, mais prolina, e ácido glutâmico ainda, e aplicação direta no cacho. Então, nós instalamos um primeiro ensaio, né, num produtor de 7 barras, utilizando um primeiro produto que foi elaborado, e já nesse primeiro ensaio, a gente conseguiu um aumento aí, no peso do cacho em torno de 1,8, quase 2 quilos por cacho, usando a maior dose naquele momento lá. Depois nós instalamos um novo experimento, e aí foram 2 experimentos, um na época de primavera-verão e depois outro na época outono-inverno. E também para facilitar, no primeiro experimento a gente tinha feito 2 aplicações, né? Logo que emitia o cacho e depois 15 dias depois. Pensando na prática, né, então nós montamos os outros 2 experimentos fazendo uma única aplicação, logo que lançasse o cacho a gente fazia essa aplicação. Por quê também, né? Além de facilitar uma única aplicação, é o momento da fisiologia ali do cacho, onde tem o maior potencial para crescimento e comprimento do fruto, né, que ocorre isso 10 dias antes de lançar o cacho, depois 30 dias após lançar o cacho. Esse é o período de maior crescimento. Então, nesse momento, seria importante ter um tratamento para permitir que o fruto continuasse seu crescimento em comprimento, mesmo que se for submetido a um período de estresse hídrico, baixa temperatura. Então, nós conduzimos mais esses 2 experimentos, né, e tivemos uma ótima resposta. A quantidade aplicada é pequena, é 70 ml mais ou menos por cacho, né, 60, 70 ml por cacho. Isso, né, a gente usou um pulverizador com extensão de barra para chegar até o cacho, uma barra extensora, e a gente usou um pulverizador elétrico ainda, né, então 2 segundos apertando ali, né, tranquilo, já vai para outra planta, então, assim, otimiza muito a aplicação, muito fácil de ser feito. E nós conseguimos ganho, novamente, né, no caso, na primavera-verão, chegamos a quase 2 quilos, 1,8 de ganho no peso do cacho, usando a maior dose. E no outono e inverno, que a gente, acho que foi 2020, né, a gente chegou a ganhar mais de 8 quilos por cacho, né, aplicação de 25 ml por litro, essa foi a maior dose que a gente usou, 25 ml por litro desse produto contendo os aminoácidos glicina, betaína, prolina e ácido glutâmico. Então foi um ganho, até me surpreendeu, né, foi muito interessante, mas foram 3 experimentos que nos 3 houve esse ganho, né, comprovando realmente esse efeito e que condiz com a literatura internacional, pelo que a gente tinha visto. E além disso, ganho de qualidade também, né, porque o fruto ficou com maior comprimento, principalmente maior comprimento, né, que vai para uma classe melhor, né, lá no CEAGESP, né, então, em termos de preço, com maior diâmetro também, né. Infelizmente, esse do outono e inverno não deu para avaliar o Chile, também casou bem com a época da pandemia, né, foi difícil aí, né, conseguir os resultados e tal, mas a gente conseguiu, né, então, não tivemos essa avaliação do Chile, mas todo o resto foi muito interessante. E uma coisa bacana, né, e quando a gente começa a comparar com outras culturas, né, por exemplo, lá na cultura da maçã, para você aplicar, né, o cloreto de cálcio para evitar aquele distúrbio que ocorre na maçã, né, no fruto da maçã, lá tem que ser feito quinzenalmente. Ou em qualquer outro fruto com copa, você tem que fazer a aplicação periódicas e ainda você vai pulverizar, né, provavelmente você tem que atingir várias folhas mais o fruto. Por mais que seja um elemento que não seja móvel, não, né, você tem que gastar um volume maior para atingir toda a copa e também o fruto. E no caso da bananeira, não, né, no cacho ali estão todos os frutos, não vai sair um novo cacho, não vai emitir um novo fruto. Então, você faz uma aplicação, você está atingindo todos os frutos sem ter que atingir folha, sem ter que gastar um maior volume, né. E se o bananal for bem equilibrado, bem nutrido adequadamente, a gente consegue ter uma uniformidade de lançamento de cachos, e aí você consegue reduzir essa operação, você faz 1, 2, 3, no máximo, operações de aplicação, né, e consegue pulverizar todos os cachos daquela área. Então, para a gente foi uma experiência, assim,
é muito interessante, a gente está levando essa técnica para o produtor, né, que ele pode ter um ganho e passar por esse período que ele teria perdas de produtividade, consegue manter uma produtividade um pouco melhor, com uma técnica simples de ser feito, né, um custo viável, e está aí, né, agora é difundir o conhecimento para que a maior parte dos produtores possam usar essa técnica. Maravilha, muito bom. Realmente foram resultados aí muito interessantes e numa sequência, né, de trabalhos, né? Se fosse só um trabalho feito, mas foram 3 trabalhos, né? E eles mostraram um resultado positivo. É claro que é uma área experimental, mas com certeza o suficiente para refletir o que poderia acontecer numa lavoura total, né? E só fazendo um parênteses, né, quando o senhor comentou a respeito da dosagem, né? Então, só para a gente elucidar melhor, a diluição em calda foi em torno de 25 ml de produto por litro de água, porém, o volume de calda que foi aplicado por cacho, né, dessa calda toda, foi 65 ml, né? Quer dizer, dessa calda de 25 ml de produto por litro, vocês faziam uma calda maior, colocava na bomba costal de 20 litros, e dessa bomba, 65 ml caía direto no cacho, certo? Perfeito, é isso mesmo, Rafa. Interessante, maravilha. E o bom, né, professor, que assim, se eu não me engano, vamos considerar uma facilidade no sentido de você entender e conseguir enxergar quais os cachos estão com uma certa deficiência de crescimento que você possa identificar e fazer a aplicação direcionada para esse cacho. Né? Então, acredito que nem todos os cachos, né, da lavoura vão necessitar talvez de aplicação, né? Mais especificamente aqueles que estiverem atrás dos outros do seu crescimento, né? Então, pode ser colocado dessa forma também, uma possível pré-avaliação para aplicação? O que o senhor acha? Então, Rafael, dessa vez que a gente instalou os experimentos, a gente fez os experimentos, para facilitar a aplicação, né, então a gente instalou logo na emissão do caixa. Então, não dá para ter uma avaliação. Logicamente, pelo tamanho ali, né, você poderia falar, né, um caixa maior ou menor, mas assim, nem as pencas estavam abertas, nada, né, então não dá para ver quantas pencas tinham, nada. Então, fica difícil uma avaliação mais precisa nesse momento, né, que a gente fez a aplicação e realmente deu os resultados. Né? Não significa, como eu falei, o período de potencial de crescimento e comprimento, ele vai lá dos 10 dias antes do cacho sair, né, de sair ali do pseudocaule, de emergir, até 30 dias depois. Né? Então, a gente aplicou ali, ele tinha saído, sei lá, no máximo 10 dias, né, com as diferenças um pouquinho entre um e entre o outro. Então, você tem ainda uma janela aí, talvez, para fazer essa avaliação e escolher qual planta realmente aplicar, né? Certo, entendi. Professor, em relação a essas aplicações no cacho, o produtor já tem esse costume de fazer essas aplicações, seja de aminoácidos, ou seja, de algum outro, de algum outro produto, de alguma outra molécula, ele tem já essa prática desse seu manejo, essa prática já é algo que na sua região de registro a maioria dos produtores já fazem. Como o senhor enxerga essa prática de aplicação no cacho? Bom, na verdade, o que o pessoal está acostumado é fazer a aplicação de inseticida, né, para combater o trips. E aí depois faz o ensacamento do cacho. Tem várias operações a ser feitas no cacho, vai depender de cada produtor. Né? Tem a despistilagem também que pode ser feita. Agora tem saco já com inseticida, aí não precisaria fazer essa aplicação. Mas é uma técnica conhecida, né? Tanto é que o produtor já tem lá o pulverizador com a barra extensora para aplicar, né, o produto no cacho. Então é uma questão só de adaptação, né? Talvez, como eu falei, talvez essa aplicação tem que ser feita antes do ensacamento, então configuraria uma operação a mais, mas é uma técnica que o produtor já tem o equipamento lá e está acostumado a fazer uma aplicação no cacho, né? Independente se é inseticida, se é outro produto, se é aminoácido, né? E agora a gente já vê que há essa aceitação, né? Tem muitos produtores que já têm utilizado alguns produtos aplicados no cacho, porque o produtor é que negócio, quando ele enxerga o efeito, né? Então ele usa a técnica, vê o efeito, e aí começa a passar o boca a boca, né? Um para o outro. Então a técnica vem pegando e vem aumentando a difusão dessa técnica.
Certo, maravilha. Esperamos que não só a prolina, como outros aminoácidos, outras moléculas possam contribuir nesse sentido aí, né, em momentos bem específicos aí no desenvolvimento das culturas de uma maneira em geral, né? Então, muito bom, foi um trabalho muito interessante, foi um trabalho muito bem conduzido, né? A gente da Ginomoto, a gente fica muito feliz com essa parceria, porque a gente enxerga que você tem um trabalho muito sério, né? Nesse sentido de na parte acadêmica, tanto na parte prática, né? Então, você consegue alinhar bem essas duas questões, e a gente fica muito feliz de fazer esse e outros trabalhos também, né? Para continuar esclarecendo um pouco melhor a utilização de aminoácidos aí nas culturas em geral, né? Então, muito obrigado, professor. E só para finalizar, gostaria de saber do senhor quais são, né, os próximos passos, quais são os próximos trabalhos que você e sua equipe, né, como você mencionou, vocês estão planejando, executando, e quais são a perspectiva aí no futuro aí, professor? Ok, Rafael. Bom, a gente não para aqui, né? A gente tem uma demanda grande aí e a curiosidade é maior que tudo, né? Então a gente não consegue parar, a gente está sempre aí testando e tentando levar as respostas para o produtor. Primeiro, ainda relacionado a esse trabalho que a gente fez aí, então com a prolina, glicina, né, esse produto, a gente vai estar apresentando, né, os resultados desse trabalho agora no Congresso Mundial de Bioestimulantes, vai ser na forma online, né, ele vai ser na Flórida, na verdade é um evento híbrido, né, alguns vão estar presentes lá e outros na forma online, mas a gente vai estar difundindo, né, o que é sempre papel nosso que a gente pretende é levar o conhecimento quanto para mais pessoas o possível, então vai estar sendo publicado no Congresso Mundial, então, né, pessoas aí do mundo todo vão ter acesso a essa informação. A gente está continuando, é uma linha que eu gostei, essa linha de aminoácidos, porque deu boas respostas, eu acredito, e a literatura está muito bem fundamentada, né? Então a gente está instalando um novo experimento agora com a aplicação de um adubo que também contém aminoácidos, né? Mas aí é um adubo via solo, né? Que a gente tentar uma substituição parcial aí da ureia, né? Que tem muitas perdas por volatilização e hoje o preço está extremamente alto, né? Então como uma nova alternativa. Assim também com a aplicação foliar de um outro aminoácido, né, que está em elaboração aí por vocês, né, estamos esperando para testar aqui, visando agora a questão de estresse biótico, que seria causado pela cigatoca, né, para ver se a gente consegue dar uma resistência um pouco maior para essa planta, acelerar a emissão de folhas, tal, para diminuir a severidade, né, e talvez diminuir aí uma aplicação de defensivo, que já seria muito interessante. Eu também tenho alguns experimentos com testes de doses de magnésio na cultura da banana, e lá na PG, né, lá em Botucatu, provavelmente no final do ano, a gente está iniciando alguns experimentos com bioestimulantes também, em hidroponia, né, estou com duas alunas lá, uma de doutorado e uma de mestrado, que gostam dessa linha de hidroponia, então vamos estudar um pouquinho dos bioestimulantes na hidroponia, e também na produção de gramas, né, que a gente acha que é um mercado diferenciado, né, às vezes pouco conhecido, mas que tem um bom potencial, principalmente lá na região de Itapetininga, Tatuí, o pessoal tem muita curiosidade por novas técnicas, né, a gente vai estar testando lá também. Ok, professor, maravilha. Para finalizar, gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi uma honra recebê-lo aqui, trocar essa ideia, né? E que a gente possa, aos poucos, fazer esse movimento de disseminar informações, né? Para quem quiser ouvir, quem quiser utilizar. E muito obrigado, mais uma vez, pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael, a iniciativa da Ginomoto por ter apoiado nossas pesquisas, né? A gente tem feito pesquisa todos os moldes científicos, com bolsas, né? Vocês têm possibilitado de bolsas científicas para os alunos de iniciação científica, né? Que tem ajudado, então, na formação dos alunos nessa área.
Agradecer, logicamente, também à Unesp, né, por todo o suporte que tem dado e permitido, então, a gente fazer essas pesquisas, e principalmente ao grupo GEBAN, né, que é o nosso grupo de pesquisa aqui em Bananicultura, formado pelos alunos. Hoje a gente deve ter de 10 a 12 alunos compondo lá, e eles realmente que tocam esses experimentos, né, vão com o carro deles lá, vão até a área, fazem as aplicações, as medições, não medem esforços para colher os melhores resultados aí para trazer para a gente, né? Então, agradeço a todos aí que vêm contribuindo para essas nossas pesquisas aí, esses resultados serem, né, o mais interessante possível para a gente divulgar. Ok, maravilha. Certo, pessoal, muito obrigado. Assim terminamos, então, o nosso bate-papo com o especialista e com o nosso professor Leandro Godoy, da Unesp de Registro. Muito obrigado e até a próxima.